Porque o laço do adversário da nossa alma, todo empecilho, o nosso Eterno jogou por terra da tua vida, para te liberar, para você se batizar. Crê somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, ó. Aqui, ó. E agora, por que te demoras? Aqui, ó. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Dele quem? Do Alfa e do Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Porque antes dele não teve ninguém, e depois dele, que não existe depois, não tem ninguém. Porque depois dele não tem ninguém, porque ele é eterno. Ele é eterno. É eterno. E aí, pegou? E agora? Por que te demoras? Aqui, ó. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, de Cristo, porque eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, ó. Continuando. Hebreus. Meus irmãos, mais duas leiturinhas aí, três leiturinhas aí para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Agora olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Olha nos meus olhos aqui, ó. Se você sentiu que essa palavra falou com você, se se cumpriu na tua vida isso aqui agora, ó. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Tiago, capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Logo se dissipa, logo se acaba. Para você que não sabe o que é neblina, que mora na cidade grande, é um pinguinho de pó e o sol está de rachar, o verãozão de rachar. Se você se levantar na madrugada, antes do sol nascer, antes do nascente do sol, você vai ver, ó, uns farelinhos de nada na madrugada, nas plantas, na grama. Aí o que acontece? De tão fraquinho que é esse sereno, quando o sol sai, quando o sol nasce, é questão de segundo, logo ela se dissipa, logo se acaba. Assim é a nossa vida. Estamos aqui, daqui uma hora, fulano morreu, Beltrano, Ciclano, pô, eu passei por fulano ali, olha, eu passei por Ciclano aqui. E aí? Viu aquele ator, viu aquela atriz, olha, viu ontem, deu uma entrevista, não sei o que, e morreu hoje. E aí? Essa é a nossa vida. Provérbios capítulo 27, verso 1. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Deus não leva em conta os tempos da ignorância que muitos dizem por aí afora. Deus não leva em conta o tempo da ignorância quando você se arrepende. Quando você se arrepende, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Quando você aceita Cristo, Ele não leva em conta. Por que muitos vão se perder? Por que muitos vão continuar na prática da injustiça? Será que foi só pessoas que se batizaram? Ou pessoas que não aceitaram a Cristo como seu Salvador? E outras pessoas que se entregaram para Satanás em vida por aí afora? Será que só foi essa classe? Ou será que também lá não vai estar pessoas que nunca quis saber de Deus, vivendo suas vidas por aí afora? Porque há 2000 anos o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo pregado. Passando de pais para filhos. Vizinho do lado é crente, vizinha do outro lado é crente. Ou quem mora aqui tem um vizinho que é crente, tem um filho que é crente, tem um pai que é crente, tem não sei o quê, isso, aquilo, outro. E o movimento está se alastrando em todo o globo terrestre. E nós, como aceita do sétimo dia, já pregamos o Evangelho eterno em todo o globo terrestre. Mas em um curto período de tempo, nós iremos alcançar a última ovelhinha do nosso Pai em todo o globo terrestre.
E possivelmente você ainda era uma ovelhinha que estava desgarrada, que não foi à toa que você caiu aqui. A você que não se batizou, a você que está barganhando com Deus, dizendo que já é de Deus, que é nascido de Deus, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, vai botando tudo num pacote só. É uma mulher do bem, é um cidadão do bem, é um pai, é não sei o quê, botando tudo num pacote só. Eu te convido e te peço, se você ouviu a voz do Eterno, se entregue para o Eterno, se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o beneficiado só vai ser você mesmo. Só vai ser você mesmo. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Lembra, Deus não leva em conta o tempo da ignorância quando a pessoa aceitou Ele como seu Salvador, o seu Filho como seu Salvador, confessou seus pecados, arrependimento de pecado, se batizou. Lembra, se não tiver como se batizar, é um caso diferente. No leito hospitalar, marcou para se batizar, querendo se batizar, não teve como se batizar e morreu. É diferente isso aí, é diferente. Agora a pessoa não querendo aceitar Cristo como seu Salvador, ouvindo falar de Cristo, e ainda diz tudo isso aí não aceita Cristo como seu Salvador, Deus vai levar tudo em conta, todo pinguinho que fizer de errado, que fez de errado, até o seu último suspiro de vida, ou até a porta da graça se fechar. E aí já era. Sabe por quê? Porque Atos capítulo 17, verso 30, a palavra do nosso Pai fala assim, não entenda errado, entenda certo, para que você não venha cair na perdição. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância quando a pessoa se arrepende, se batiza, confessa os seus pecados, abandona os pecados e é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque ali é o quê? Uma nova criatura. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância para lá. Mas enquanto vida a pessoa estiver vivendo na prática do pecado e por aí afora, Deus está levando em conta tudo, tudo, tintim. Porque Deus não é injusto. Satanás não tem mais perdão. Acabou, já era. Separe isso aí. Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora aqui, ó. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Os tempos da ignorância. A primeira parte do versículo. Sabe por quê? Porque a pessoa se batizou, aceitou a Cristo, está vivendo com Cristo, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por que eu não falo para ninguém? Continua assim, no momento incertinho. Você vai aceitar Cristo como seu Salvador? Fala, ó, se você ouviu a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo me usando hoje, aqui agora, aceite Cristo como seu Salvador. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Dá para você entender o tamanho do problema, você entendeu a diferença, o tempo de ignorância que Deus não leva em conta, quando você aceita Cristo, se batiza, vive com Cristo e é uma nova criatura em Cristo Jesus. O nosso Eterno faz isso aqui, ó. Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Por quê? É uma nova criatura em Cristo Jesus. E tem que viver em santificação. Pode pecar, mas não pode viver na prática do pecado. Porque 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Viu a diferença da coisa, como é que a coisa muda? Viu a mudança da coisa? Lembra? E o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ué, se não pratica a justiça, não existe esse negócio meio termo. Eu não sou de Deus e não sou do diabo, eu sou neutro. Não. Aqui está falando é todo aquele. Aqui está botando no plural, todo aquele que não pratica a justiça, que não vive com Cristo, não é de Deus, é do diabo. Sabe por quê? Porque já fizeram a escolha deles. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por este não digo que ore. Sabe por quê? Porque a pessoa em vida já se entregou para Satanás.
acabou, já era. Você pode conhecer, pode ser o seu irmão em Cristo, pode ser quem for, irmão, pai, mãe, vai botando, olha como o negócio é sério, pode ser quem for que viver na prática do pecado, que não quiser estar nem aí para Cristo e preferir o mundão, andar abraçadão com o diabão, já era. Por isso que eu nunca brinquei de pregar a palavra do Eterno. E nunca me acovardei de pregar o evangelho eterno, reto e direto, como ele é. Sabe por quê? Porque eu vou prestar conta se eu ser omisso. E eu não quero sangue de ninguém nas minhas costas, nem tenho, nem quero. Dá para você ver o tamanho do problema, a diferença? A diferença? Meus irmãos, pegaram até aqui, pegaram que nós precisamos sim nos batizar. A você que ainda não se batizou, que você precisa se batizar, você que não aceitou a Cristo, você precisa aceitar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, aceite-o e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, mais duas leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Revelation, chapter 22, verse 12 to 14. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have a right to the tree of life and may enter through the gates into the city. E eis que venho sem demora, e comigo está a minha recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Porque, na tua tradução vai estar assim, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assistir o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. No último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, bem no meio do versículo, bem no meio do capítulo, está falando o quê, ó? Para lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui está falando, bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. Mas na tua tradução, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E o que é lavar as vestiduras? Se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que nós venhamos ver Cristo naquele grande dia, confessar o nosso nome diante do nosso Pai eterno. Revelation chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Lembra, Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Como é que nega? Se rejeitando o batismo. Se rejeitando a aceitá-lo com amor e verdade. E fazer uma aliança com ele, estar com ele na eternidade e ser fiel, como fala Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque aceitou a Cristo, se batizou, não é uma vez salvo, está salvo para sempre. Uma vez salvo é manter o seu nome escrito no livro da vida para sempre, para não se cumprir na tua vida. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Para ter o nome riscado, lembra? Revelation chapter 20, verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Apocalipse capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida do Cordeiro, foi lançado para dentro do lago de fogo. Não, aqui na tradução não está Cordeiro, eu estou colocando Cordeiro, está no livro da vida. Mas como é o livro da vida do Cordeiro, pode colocar que não tem problema. E sabe qual é o lago de fogo é esse? O que eu não desejo para mim nem para você.
Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que nós venhamos ficar com isso aqui, ó. O nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. E o nosso Pai fala assim para nós, ó, Matthew chapter 25, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom, prepared for you from the foundation of the world. Repeat once more again the great ambition. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom, prepared for you from the foundation of the world. Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós nos adentrarmos no terceiro céu com o nosso Pai e estar com Ele lá passando o milênio e depois descermos para cá onde tudo vai se fazer novo e estar com o nosso sacerdote eterno, porque Cristo é sacerdote eterno. O nosso sacerdote eterno, o que morreu por mim e por você, que se batizou para deixar o exemplo para mim e para você, o que orou aqui nessa terra para deixar o exemplo para mim e para você, aquele que se santificou, aquele que jejuou para deixar o exemplo para mim e para você. Que nenhum de nós aqui se perca, mas que todos nós, em um futuro tão próximo, estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Olha, dentro dos meus olhos, meus irmãos, e pastores, tanto ser da minha igreja, tanto faz ser da minha igreja, adventista do sétimo dia, em todo mundo que vê esse vídeo, batize as ovelhas do meu Pai. Batize. Para com esse negócio de dar estudo bíblico, de querer dar 1 milhão de estudo bíblico para se batizar. Porque se estudo bíblico segurar as ovelhas do meu Pai dentro da casa dele, até mesmo advogados por aí afora, vai botando tudo num pacote só, por aí afora, que aceitaram a Cristo, que fizeram estudo bíblico e mais estudo bíblico por aí afora. Não estavam se desviados, outros já até morreram por aí afora, fora da igreja adventista do sétimo dia. E possivelmente, pastores, nas igrejas de vocês também morreu pessoas assim também, que fizeram estudos bíblicos aí, passaram tempo fazendo estudo bíblico para chegar ao batismo. E não estão dentro da igreja de vocês mais, estão desviados por aí fora, outros até morreram também, sim ou não? Então lembra que não é fácil não batizar, deixar de batizar uma alma do eterno não é fácil. Batiza. Se der o desejo de batizar, batize-os. Lembra que eu não tenho sangue de nenhum nas minhas costas. E nem quero. Está repreendido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso Pai. Vamos. Grandioso Deus, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus, Pai. É em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na Tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão, Senhor. Pai, obrigado por mais um vídeo, por mais um tema, por mais um estudo, por mais um aprendizado, Pai. Pai, te peço que o Senhor nos ajude a manter, Senhor, esse tema de hoje, como todos, na nossa mente e no nosso coração, Pai. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor desprende, Pai, as tuas ovelhinhas que estão desejando, Senhor, se batizar. E tem pastores por aí, Pai, fazendo de tudo, Senhor, para atrapalhar, Senhor, o seu batismo, querendo preparar a igreja, fazer festa na igreja, Pai. A festa tem que ser no céu, Senhor. Porque a festa no céu por um pecador que se arrepende, que se batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Pai, desprende, Senhor, as tuas ovelhinhas, meus irmãos, Pai, em todo o globo terrestre, Pai. Quer seja, Senhor, da minha igreja, adventista do sétimo dia, Pai, da tua igreja verdadeira, ou de outras igrejas por aí afora, Pai. Nós sabemos, Senhor, Pai, que tem filhos teus, Senhor, em outras denominações por aí afora, Senhor, que te ama, Pai. Mas o inimigo é sujo, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor tira, Pai, os teus filhos desses lugares tenebrosos, mundo fora, Pai. São os teus pequeninos, Senhor, não sabem o que faz, Pai. Satanás é sagaz, Senhor. Falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, mundo fora, Pai. Pai, tem misericórdia, Senhor. Perdoa-lhes, Pai, os seus pecados.
Pai, tem misericórdia de nós. Quando algum de nós pecar, Senhor, eu te peço que o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai, ajuda-nos a mantermos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, com o auxílio do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, porque sem ele nada podemos fazer, Pai. E tão breve nós estaremos com o Senhor na eternidade, para os séculos dos séculos, Pai. Pai, entregue todos nós aqui em tuas mãos, em todas essas redes sociais, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos e oremos em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, olhe aqui dentro dos meus olhos para a honra e glória do nosso Pai. A você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, eu te peço, aceite-o. Se você sentiu pulsar dentro do teu coração, Cristo está querendo habitar em você para os séculos dos séculos. Deixa se cumprir na tua vida. Olha aqui, ó. Revelation, chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him, and will sup with him, and he with me. Abre o teu coração, se entregue para Cristo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deixa Cristo habitar em você, forever and ever, para sempre. Amém? E a você que está brincando seu joião no meio do trigão, pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, pare com isso. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Eterno. É o melhor lugar. Eu sempre falo no fechamento do vídeo, sempre falo. Você conheceu pessoas que passaram anos servindo a Deus e se desviaram dos caminhos do Senhor. E morreram sem voltar. É o que você quer para você? Então volte para a presença do Senhor, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te peço. Amém? É o teu bem mais precioso, a tua eternidade. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Delores, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.